abençoado. Queria convidar agora você a ficar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 107. Salmo 107. É um salmo muito lindo. Nós vamos ler apenas os 6 primeiros versículos, mas todo ele é muito maravilhoso de ser lido. Diz o seguinte: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de todas as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitasse. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Feche os olhos, vamos orar. Pai, louvamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, por cada vida que está aqui nessa noite. Foram pessoas que o Senhor trouxe aqui para ouvir a Tua voz, são pessoas que vieram aqui para adorar o Teu nome nesse primeiro culto do ano. Ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar de uma forma maravilhosa e poderosa. Nós precisamos do Senhor na nossa vida, nós precisamos ouvir a Tua voz todos os dias, ó Pai, e que o Senhor possa estar falando através das palavras ministradas nesse altar, mas que o Senhor possa estar falando a cada vida aqui, Senhor, quando estiverem lendo a Bíblia, quando estiverem conversando com as pessoas, Senhor, que o Senhor dê sabedoria para que pessoas possam se aconselhar mutuamente segundo a Tua palavra. Senhor, que o Senhor esteja sendo um Deus real, vivo e poderoso na nossa vida, como nós vemos o Senhor ser um Deus real e poderoso na vida do Teu povo, que nós lemos a Tua palavra neste momento. Abençoa-nos, me dá sabedoria, me dá inteligência, ó Deus, mas acima de tudo, me dá a unção que vem do Teu Espírito Santo. Ó Deus, tem misericórdia da minha vida, dá inteligência também ao Teu povo, Senhor, para que possa entender o Teu recado, a Tua palavra. Nós te pedimos isso na certeza que o Senhor está neste lugar e que nenhum mal virá sobre a nossa vida. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar? Este salmo ele foi escrito para celebrar o retorno dos judeus do cativeiro. Os judeus eles estiveram durante 70 anos na Babilônia, eles ficaram ali como escravos, apesar que alguns deles se destacaram ali na Babilônia, e eles começaram, por ordem de Deus mesmo, construir casas na Babilônia, constituir famílias, e nós sabemos de alguns que se destacaram muito, como foi o caso de Daniel, né, que chegou ali, resolveu não se contaminar com as iguarias do rei, não se contaminou com nada daquele local e foi se destacando, porque é Deus que eleva as pessoas nos lugares, é Deus que coloca as pessoas em determinadas situações, e nós acreditamos que é assim que Deus faz. Mas aqui esse salmo, né, que fala do retorno aí dos judeus do cativeiro, ele coloca 4 tipos de pessoas. No versículo 4 a 9, ele fala dos peregrinos. Os peregrinos, aqueles que estavam voltando, aqueles que estavam ali na terra, estavam perdidos em uma terra distante, né? Fala de pessoas do Oriente, do Ocidente, enfim, pessoas que estavam peregrinando na terra que eles não deveriam estar, na verdade, porque Deus tinha escolhido uma terra que manava leite e mel, que era a terra onde eles deveriam crescer, multiplicar, estar, ser abençoados. Mas fala dos peregrinos. Do versículo 10 ao versículo 16, fala dos prisioneiros, daqueles que estavam presos, daqueles que ficaram presos, da angústia que muitos tiveram
ao ir para o cativeiro babilônico, ficaram aprisionados em situação deprimente, um povo que era para ser livre, um povo que era para ser abençoado por Deus, de repente se torna prisioneiro. Do versículo 17 ao 20, fala dos aflitos, muitos que foram para aquela terra, e você imagina bem quanta aflição eles passaram ali. Muitos perderam todos os seus familiares, alguns deles viram seus familiares sendo mortos, e foram para uma terra distante, que eles choravam com saudade da sua terra, daquele local onde eles cresceram, onde nasceram, onde viveram, e constituíram suas famílias, e de repente, coração aflito, eles estavam aflitos. E ainda do versículo 23 ao 30, falam daqueles que enfrentaram tempestades, viveram momentos de tempestade na sua vida. E tudo isso que o salmista descreve aqui em relação à alegria daqueles que estavam voltando, a celebração que eles estavam tendo de estar voltando da sua terra, e as situações que eles viveram, são situações que muitas vezes nós passamos também. Quantas vezes peregrinos, distantes da nossa terra, de onde Deus queria que nós estivéssemos, da situação que Deus queria que nós estivéssemos, mas em função dos nossos pecados, das nossas dificuldades, nós acabamos vivendo como peregrinos aí. Quantas vezes prisioneiros, quantas pessoas são prisioneiras, não prisioneiras de um cativeiro babilônico, mas de um cativeiro do seu pecado. Quantas pessoas estão, em função dos seus pecados, vivendo como cativas, prisioneiras, totalmente aprisionadas pelo pecado, que elas mesmo caíram neles e se embaraçaram nos seus pecados. Quantas vezes nós estamos com o nosso coração aflito por alguma coisa que alguém nos falou, ou alguma atitude que alguém tomou contra as nossas vidas? Quantas vezes pelas situações da vida mesmo que nós passamos, e o nosso coração está aflito? E quantas vezes as tempestades vêm? Parece que tudo está indo tão bem, e de repente vem algo como se fosse uma tempestade, vem para mudar totalmente a história do barco da nossa vida, e nós ficamos no meio daquela tormenta, naquela situação, sem saber o que fazer, como Paulo, que estava no naufrágio, e ali eles não sabiam o que fazer. Eles olhavam, não viam sol, nem lua, nem estrelas, não viam nada, e só tinham que fazer o quê? Paulo estava ali confiado em Deus, e os outros estavam totalmente perdidos no meio da tempestade. E às vezes assim nós nos encontramos. Mas esse salmo, por 4 vezes, o versículo 6, versículo 13, 20 e 28, diz o seguinte: clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou nas suas necessidades. E tem essa versão, o livrou nas suas tribulações. Então, clamaram ao Senhor nas suas angústias. Então, o salmista vem descrevendo, para que eles pudessem se lembrar de tudo que eles tinham passado, em função do afastamento da nação de Deus, as situações que eles viveram, quanta coisa terrível, quanta dificuldade que eles viveram pelo afastamento de Deus. E ele vai descrevendo as aflições, as tempestades, eles como peregrinos, enfim, tudo que eles passaram ali. E por 4 vezes ele fala: e clamaram na sua angústia, e Deus o livrou das suas tribulações. Graças a Deus que nós temos um Deus que, quando nós clamamos na nossa angústia, quando nós clamamos na situação mais difíceis da nossa vida, Ele ouve e nos livra das nossas tribulações. Graças a Deus. O salmista deixa isso escrito, para que eles pudessem sempre se lembrar. Ele descreve a situação,
E vem e diz, e clamaram na sua angústia, e Deus o livrou das suas tribulações. Então, o nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Nós precisamos clamar quando vierem as nossas angústias. E o dicionário diz o que é angústia. Muitas vezes a gente fica pensando, o que é angústia? O que está falando aqui? Quando nós lemos os textos e começamos a pensar na história de Israel, nós percebemos que eles ficaram angustiados, porque saíram da sua nação, perderam tudo, morte ao redor deles e tudo, quanta angústia. Mas o que o dicionário diz? Segundo a psicologia, é um mal-estar ao mesmo tempo psíquico e físico, caracterizado por uma coisa difusa, sem objeto bem determinado, desde a inquietação ao pânico. Olha como tem os limites. A angústia pode vir desde uma inquietação no nosso coração até o pânico. Quantas pessoas que entram em pânico. Por quê? Porque estão tão angustiadas, que começam com uma inquietação e de repente elas começam ao ponto de ficar em pânico. Eu acredito que alguns aqui, desses que foram peregrinos, cativos lá na Babilônia, ficaram muito inquietos. Que situação difícil, mas alguns foi o pânico sobre a vida deles. Algo terrível, né? Quem já viveu uma crise de pânico sabe o que é isso, né? E por impressões corporais pessoais, como a constrição torácica ou laríngea. Chega um ponto que a pessoa sente assim que está morrendo, uma compressão torácica, ou então na garganta, como se a garganta estivesse sendo apertada. É isso que a psicologia diz, que é a angústia, que é uma sensação horrível, desde a inquietação até o pânico, e que parece que você está sendo apertado ao ponto que fica sufocado, ou o tórax, ou mesmo a laringe. E eu acredito que muitos aqui já viveram situações desse tipo, de ficar angustiado ao ponto que pareciam que estavam morrendo, né? E assim que é a angústia. No sentido figurado, o dicionário ainda diz que é uma aflição, é uma ansiedade, é uma agonia, e ainda é uma tristeza, é uma mágoa. Às vezes uma mágoa traz uma angústia, fica angustiado com aquela mágoa no coração. E ainda é uma estreiteza, uma opressão. A pessoa se sente estreita, oprimida, comprimida pela situação. Então a angústia é algo terrível, muitas vezes causadas pelos aquilo que nós fizemos, como foi o caso desse povo de Israel, que foi para o cativeiro pelo seu pecado, mas muitas vezes não. Às vezes são situações que estão ao nosso redor. Por exemplo, Daniel era um homem que a gente vê que desde a sua adolescência servia a Deus. Infelizmente ele foi também parar no cativeiro. Às vezes a gente, por causa de um familiar, a gente vai e passa por angústias, situações difíceis na nossa vida, que trazem inquietação, pânico, ficamos aflitos, numa situação difícil. E Jesus Cristo, Ele nunca nos enganou, que nós teríamos passado. Entrega o teu coração a Jesus e você acabar os seus problemas. Não é isso o que a Bíblia nos ensina. Ela nos ensina que no mundo tereis aflições. Jesus Cristo falou, no mundo vocês vão ter aflições. Algumas vezes por causa do nosso pecado, mas muitas vezes não. Às vezes pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas invejas, pelo um familiar que fez alguma coisa que trouxe angústia ao nosso coração, ou um amigo, tantas coisas que podemos passar nessa vida
e ficar angustiado. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus nos mostra de forma clara, que quando nós estamos angustiados, não é hora de ficar murmurando, mas é hora de clamar, como o salmista mostra aqui de forma muito clara. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Se você entrou nessa noite aqui angustiado, se você está com uma aflição no seu coração, uma estreiteza, está chegando ao ponto do pânico, não tem outra coisa, não adianta ficar reclamando. Clame ao Senhor e confie nas suas promessas. Daniel confiou nas promessas de Deus. Deus tinha falado que eles passariam 70 anos no cativeiro e que depois disso eles retornariam para a sua terra. E é isso aqui que estava acontecendo. Eles estavam glorificando a Deus, celebrando ao Senhor por estar voltando para a sua terra. Porque Deus, primeiro, Ele ouve o nosso clamor, e segundo, Ele é fiel à sua palavra e às suas promessas. Então nós podemos confiar totalmente que no meio das nossas angústias, nós devemos clamar ao Senhor e confiar nas suas promessas, naquilo que está escrito na sua palavra, aquilo que Ele diz e Ele vai cumprir nas nossas vidas. E eu queria falar nessa noite de algumas situações que os judeus passaram e que nós também passamos, e que nos trazem angústias, e que a palavra de Deus nos mostra claramente que temos que clamar ao Senhor e confiar nas suas promessas. E a primeira situação que nós vemos, que nós passamos na nossa vida e que nos leva à angústia, são as perdas. São as perdas. Quem de nós nunca perdeu? Quem de nós nunca passou por uma perda? Uma perda financeira, uma perda de um ente querido, uma perda de um amigo querido. Aqui eles passaram por uma grande perda. Eles perderam eles saíram da iam para a sua terra, para Israel. Deus cumpriu sobre a vida deles. Então, por mais que tenhamos perdas nessa vida, nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que entender que quando nós clamamos ao Senhor, Ele vai nos dar a vitória. Ele vai lá na frente nos abençoar. Ele vai transformar aquilo que parecia uma grande perda, uma grande maldição na nossa vida, em uma grande bênção. Aqueles judeus, eles entraram naquela terra idólatras. Eles eram idólatras. Eles se igualaram a todos os povos de outras nações. Eles estavam nessa situação. E eles saíram daquela terra servindo a um Deus único, poderoso e verdadeiro. Quantas vezes as nossas angústias, as nossas perdas nos aproximam mais de Deus, fazem com que estejamos mais perto do nosso Deus, que tenhamos mais experiências com o nosso Deus, que as nossas perdas não possam nos angustiar, que nós possamos clamar diante de Deus e ter a certeza que Ele está no controle de todas as coisas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem,
porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Toda perda na nossa vida, toda tribulação momentânea, leve ou grande, que traz angústia na nossa vida, elas vão trazer um peso de glória para cada um de nós, porque nós não conseguimos enxergar muitas vezes o que Deus está preparando para as nossas vidas, a vitória e a bênção que Ele está preparando lá na frente. Nós enxergamos só as coisas temporais, só aquilo que está imediatamente nesse momento, está me trazendo angústia. Mas quando nós clamamos ao Senhor e confiamos nas suas promessas, as perdas que trazem neste momento uma aflição, uma tribulação, uma aflição no nosso coração, elas vão trazer vitória e bênção, vão transformar a nossa vida, vão moldar o nosso caráter, vão fazer da gente pessoas melhores. É isso que Deus vai fazer na nossa vida. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por causa de Cristo. Então muitas vezes a gente tem tanta coisa como ganho, a gente perde dinheiro, e a gente fica tão preocupado. O apóstolo Paulo está dizendo assim: o que era ganho para mim, que era tão importante nessa vida, hoje já não tem tanta importância, porque o importante é Cristo, e eu sei que Cristo, Ele controla a minha vida, Ele tem o controle da minha vida. Eu sei que Cristo é o meu Deus Emanuel, o Deus presente, está comigo no momento da angústia, e Ele nunca me abandona, Ele está ao meu lado. Então no momento das perdas, eu tenho que confiar que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E ainda Filipenses 3:20, diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si a todas as coisas. Então nós acreditamos que as perdas nessa vida não são para ser comparadas com as coisas que Deus tem preparado para a gente. Esse corpo abatido que nós temos hoje, será transformado por um corpo glorioso um dia. E as angústias, as perdas, aquilo que passamos aqui, nada se compara com o que Deus tem preparado para a gente quando nós chegarmos no céu. Deus já nos abençoa aqui, Deus já nos livra das nossas angústias aqui, mas tem coisas que são irreparáveis. Por exemplo, eu perdi meu pai e minha mãe, são irreparáveis, foram, mas eu sei que eles estão, eu sei onde eles estão no céu, sem aquele corpo abatido mais, sujeito às doenças que eles estavam vivendo nos últimos tempos. Eu sei e creio onde eles estão. Foi perda, trouxe angústia no momento, mas que bênção saber onde eles estão, e tudo isso porque Jesus Cristo fez tudo por nós. Jesus Cristo um dia entrou no coração deles e trouxe salvação, entrou no seu coração e no meu coração e trouxe salvação. Então nenhuma perda há de se comparar com o ganho que nós tivemos de ter Jesus na nossa vida. Então clamar ao Senhor na sua angústia, e o Senhor o livrou de todas as suas tribulações. O que era angústia, hoje é a grande bênção. O que é angústia se torna em vitória nas nossas vidas, quando nós confiamos inteiramente no Senhor. Uma segunda coisa que nós vemos aqui, que traz angústia, que trouxe angústia para eles, né? E nós vemos aqui no versículo 5 diz assim: famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Ou seja, a falta das coisas. Acha que foi fácil eles irem para o cativeiro?
Eles passaram muitas vezes indo pelo deserto, pelas montanhas, atravessando vales, fome, sede, até chegar ali na Babilônia. Muitos correndo dos soldados babilônicos tiveram que fugir e passando necessidades e fome, angústias. E a mesma coisa acontece com a gente. Quando nós muitas vezes passamos por uma necessidade, isso é tão difícil. E hoje nós vivemos num mundo tão consumista, que às vezes o que Deus promete para a gente é o básico. Ele promete que assim como Ele sustenta os pássaros do céu, Ele vai nos sustentar. Assim como Ele multiplicou os pães e saciou a fome daquela multidão ali num local desértico, onde não havia, multiplicou os pães e os peixes, Ele sustentou todas aquelas pessoas. Deus vai multiplicar os pães e os peixes para a gente. Deus vai saciar a nossa sede. Deus promete nos vestir, assim como os lírios do campo. E Ele fala, nem Salomão vestiu como eles, e Ele vai nos vestir. Mas o nosso grande problema, e que traz tanta angústia ao nosso coração, é porque nós sempre queremos mais e mais do que temos, mais e mais do que é o necessário para viver. A promessa de Deus é que Ele nos sustentaria, assim como Ele sustentou quando eles clamaram ao Senhor na sua angústia, e o Senhor o livrou das suas tribulações. Ele fala que eles passaram fome e sede, mas quando eles clamaram ao Senhor, reconheceram que eles tinham pecado, que eles estavam errados, mas eles clamaram ao Senhor, o Senhor sustentou. Se nós clamarmos ao Senhor todos os dias da nossa vida, Deus vai nos sustentar por todos os dias da nossa vida. Não faltará o pão, não faltará o que beber, não faltará o que vestir, porque Deus é fiel à sua promessa. Deus é fiel à sua promessa. Então não podemos ficar angustiados. Agora, o problema maior é que a falta de Cristo no nosso coração, que traz equilíbrio e harmonia e paz. A falta de Cristo, que coloca amor no nosso coração, nos leva a ficar sempre na expectativa que só seremos felizes se nós tivermos aquilo que o outro tem. Se nós tivermos mais aquilo, e vamos caminhando sempre falando, eu só vou ser feliz quando eu tiver, vou dar um exemplo aqui, ganha um salário mínimo, não, se eu ganhar 2, aí eu vou ser feliz. Aí passa a ganhar 2, não, se eu ganhar 4 é que eu vou ser feliz. Aí ganha 4, se eu ganhar 8 é que eu vou ser feliz. Mas a felicidade não está no ganhar no dinheiro, a felicidade está em ter Jesus e a paz que Ele coloca no nosso coração. E quando nós temos isso no nosso coração, o consumismo não vai tirar a nossa paz. Nós podemos até consumir, se Deus te deu dinheiro, consuma. Deus nos dá isso, é para usufruir mesmo da vida. Dinheiro é para a gente usufruir da vida, das coisas da vida. A Bíblia nos mostra isso. Usufrua daquilo que Deus te deu. Mas não é isso que vai te tornar mais feliz. Se você tem ficado infeliz porque não tem tudo o que você deseja, clame ao Senhor e Ele vai te livrar dessa tribulação. Clame ao Senhor e Ele vai suprir todas as suas necessidades, segundo a riqueza que Deus tem. Nós não precisamos ficar angustiados com essas coisas, nós precisamos confiar no Senhor. Quando Jesus Cristo Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus Cristo não estava falando de dinheiro aqui não, gente. Jesus Cristo estava falando de ser feliz, de ter amor,
de ter alegria, de ter paz, paz com os homens, paz com Deus, paz com todos, harmonia, viver feliz. É isso que Jesus Cristo estava falando. Tem gente que milionário, bilionário, e não é feliz. Tem gente que ganha salário mínimo e é feliz. Vive em abundância, porque está cheio de Jesus Cristo. Não é o que ele ganha que faz feliz, mas é o Jesus no seu coração que o torna feliz. Então nós precisamos entender que a felicidade está não em ter as coisas, mas ter Jesus no nosso coração, que junto com ele Deus supre todas as nossas necessidades. E terceira coisa que nos angustia, a exaustão. Ficamos correndo tanto, com agendas tão superlotadas, tantos problemas na nossa vida, é problema aqui, problema ali, que vamos ficando cansados, tanta preocupação com o dia de amanhã, com o futuro, o que vai ser, como é que vai ser o final do ano, e do meu filho, minha filha, meu trabalho, será que eu vou ser mandado embora nessa situação do país, o que vai acontecer? Tanta preocupação, tanta coisa que nós ficamos exaustos, cansados. Isso acaba trazendo uma angústia ao nosso coração. Mas por que ficamos assim? Falta de clamar ao Senhor. Senhor, me livra dessa angústia. E clamar ao Senhor na sua angústia. E o Senhor os livrou de todas as suas tribulações. E falta de confiar nas promessas de Deus. O que Jesus Cristo disse lá em Mateus 11, 28 a 30? Queria ler bem pausado para que você entendesse e tomasse posse da promessa de Deus. Você não precisa ficar exausto, preocupado, carregando fardos pesados, problemas, angustiado. Você não precisa disso, porque o Jesus Cristo falou: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você acredita na promessa de Jesus? O problema é que nós lemos esse texto quantas vezes e ficamos sobrecarregados, exaustos, cansados, preocupados. Por quê? Não entregamos o nosso fardo a Jesus. E ainda ele diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aprenda de Jesus, manso e humilde de coração. Quanto mais manso e humilde nos tornamos, mais descanso nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar em Jesus. E aí o versículo 30 ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus não é como aqueles arreios de madeiras pesados que são colocados sobre os animais. Muitas vezes nós colocamos esses arreios sobre os nossos ombros. Quantas vezes nós puxamos isso para a gente, através dos problemas, ficamos só pensando no problema, ficamos preocupados com o futuro, com o que vai acontecer, e ficamos angustiados, sendo que o nosso papel é clamar ao Senhor nas nossas angústias, e Ele vai nos livrar das nossas tribulações. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.
Muitas podem ser as suas angústias, mas o Senhor vai te livrar de todas. Não carregue esse fardo pesado que você está carregando. Entregue para Jesus. Ele está aqui nessa noite dizendo: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, exausto, que não aguenta mais, clame, entregue, e eu te aliviarei. Nós temos que confiar nas promessas de Deus. Lá em Isaías 40, versículo 31, diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que transforma o fardo pesado e fadonho que nos cansa em um fardo leve, suave, que é o de Jesus, é o nosso relacionamento com Deus. É como nós olhamos para Deus. Aqui Isaías diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias. Porque a águia ela voa alto acima das tempestades. Ela não fica no meio das tempestades, porque ela vai de encontro aos céus. Quando nós vamos de encontro aos céus, quando nós começamos a ter um relacionamento melhor com o nosso Deus, nos envolvemos com o nosso Deus, temos uma vida de oração, clamamos a Ele nas nossas angústias, nós voamos sobre as tempestades, nós voamos sobre as aflições, sobre as tormentas, nós estamos em outro patamar, nós estamos tendo uma visão de águia, e não uma visão de galinha, que a galinha fica no terreiro, ela não consegue, vem a tempestade, ela só olha para as nuvens, mas a águia, ela voa acima das nuvens. Por isso que Isaías compara com a águia. E nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, colocar todos os nossos fardos, todo o nosso cansaço, toda a nossa exaustão na mão de quem pode resolver os nossos problemas e as nossas dificuldades, e clamar ao Senhor, e confiar em cada uma das promessas de Deus. Por isso, o desafio para nós, nesse ano, o desafio para nós, não é sair lutando, brigando, novas ideias, tudo isso é bom, é necessário às vezes, mas o principal é clamar ao Senhor na nossa angústia, ou seja, antes de qualquer coisa, dobre os seus joelhos em oração, e segundo, confiar nas promessas de Deus. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho na sua palavra. Tudo que Deus diz aqui, que eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus, eu sou precioso para Deus. Eu vou morar no céu. Tudo que Deus diz que eu sou. Eu tenho tudo que Deus diz que eu tenho. Eu tenho o amor de Jesus Cristo. Eu tenho a misericórdia do meu Deus. Eu tenho a paz que excede todo o entendimento. Eu tenho a alegria do Espírito Santo na minha vida. Eu tenho um Deus que supre todas as minhas necessidades segundo a sua riqueza. Eu tenho vida e vida em abundância. Eu tenho um pastor, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tenho o Deus que me protege, porque eu escondo no esconderijo do Altíssimo, e eu estou seguro debaixo das suas asas. O mal não pode me atacar, porque
o diabo anda ao meu derredor, buscando me tragar, mas o anjo do Senhor está ao meu redor, e quem é o diabo para me tocar? Porque eu sou do Senhor, e eu creio nas promessas do meu Deus. Se nós crermos nas promessas do nosso Deus, se nós clamarmos na sua angústia, na nossa angústia, quando estivermos em situações difíceis, você pode ter a certeza que você vai ter um ano abençoado, um ano de vitórias. Não é promessa de Deus que você não terá angústias, mas é promessa de Deus que Ele vai te livrar das suas angústias. Essa é a promessa de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que Deus possa te abençoar nesse ano de uma forma maravilhosa e poderosa, em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos neste momento. Eu queria que você pensasse agora sobre a sua vida. Não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu queria que você fizesse uma retrospectiva de 2016. Quantas vezes Deus te livrou das suas angústias? Quando você clamou? Quando você confiou nas promessas de Deus? Quantas vezes? Quantas bênçãos e vitórias? Deus não mudou. Ele entrou nesse ano de 2017, para Ele não há tempo, para nós contabilizamos tempo, mas para Ele continua conosco, e Ele só espera você clamar. Talvez você entrou aqui nessa noite, vivendo uma angústia, talvez ao ponto de estar em pânico, sentindo como se algo te apertasse, com aflição, uma grande tempestade. Mas é noite de você clamar ao Senhor na sua angústia. E eu tenho convicção que o Senhor vai te libertar da sua tribulação. Se Deus falou ao seu coração, se você tem vivido uma angústia, alguma coisa que te aperta, que tem te angustiado, Jesus Cristo está dizendo: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, você que está angustiado, eu quero te aliviar. Eu queria orar com você. Se Deus falou o seu coração, eu queria que você ficasse em pé, e nós vamos orar juntos aqui, vamos clamar a Deus na nossa angústia, e vamos falar: Senhor, só o Senhor pode me dar o livramento, só o Senhor pode transformar a minha situação, só o Senhor é Deus poderoso. Se Deus falou o seu coração, fique em pé em nome de Jesus, e eu tenho certeza que você vai sair desse lugar diferente, confiando nas promessas de Deus. Nós vamos orar. Querido Deus, Deus poderoso, Deus que promete e cumpre. Senhor, como o Senhor é Senhor da história, o Senhor, tudo que o Senhor falou para o teu povo Israel, o Senhor cumpriu na vida deles. Foram para o cativeiro, o Senhor falou que eles 70 anos passariam ali, e o Senhor os livrou. O Senhor prometeu Jesus Cristo, que Ele viria nessa terra. Todo o livro de Isaías mostra, Senhor, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, quantos anos antes de Jesus ter nascido, e o Senhor nos deu Jesus. O Senhor é Senhor da história, e Senhor da nossa história. Então aqui os teus servos, ó Pai, não sei qual é a angústia, mas eu sei que eles neste momento estão depositando, Senhor, os seus fardos, aquilo que os incomoda.
Senhor, nos teus ombros, toma, Senhor, cada um dos fardos, livra o Senhor das suas angústias, em nome de Jesus, em quem nós temos crido. Eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor venha como um bálsamo, Senhor, como um azeite, Senhor, sobre esses corações, transformando, Senhor, esses corações. Ó Deus, muito obrigado, porque nós temos o Senhor na nossa vida, e o Senhor nos livra das nossas angústias. Nós clamamos ao Senhor, nós imploramos ao Senhor que tudo faz, que é o nosso Deus. Abençoa essas vidas, eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém.